Eu queria tentar transmitir a você a expectativa, né, que temos construído esse assunto. Existe a parte de debruçar sobre as Escrituras e ver o que essas Escrituras falam a nós, né, pelo próprio texto. Existe a parte de buscar em Deus, via intercessão, a respeito do texto na nossa vida. E existe a parte acadêmica do texto, ou seja, o que esse texto tem a ver ou quis dizer para aquele povo e para nós hoje. E essa terceira parte, de fato, a gente tem se esforçado, assim, no sentido de tentar perceber o que homens valorosos durante toda a história encontraram nesses textos. Então eu te desafio, enquanto estivermos nessa série, você lê e relê o Sermão do Monte. Leia mais de uma vez. Leia mais de uma vez, inclusive no mesmo dia, se for o caso. E eu já vou explicar que o Sermão do Monte não é apenas as bem-aventuranças, né? Então a gente vai tentar construir isso. Mateus capítulo 5. O que está antes de Mateus capítulo 5 é o nascimento de Jesus, a fuga dos seus pais, né, por medo de morte, a visita dos reis magos, a fuga ali para o Egito, né, depois a volta para Israel. João Batista nasce e cresce, começa a pregar que o reino é chegado. Jesus é batizado, é enviado pelo Espírito ao deserto, tentado por 40 dias, aprovado pela voz do alto que diz: Tu és o Filho amado em quem eu tenho prazer. Mateus capítulo 4. E entramos em Mateus capítulo 5, que diz o seguinte: Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. E seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo... Então, vendo Jesus as multidões, subiu o monte e se assentou. E seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo... Dois pontos. Hoje nós vamos trabalhar apenas esses dois versículos. E, como palavras de introdução, o nosso Sermão do Monte, em especial as Bem-aventuranças, é um dos textos mais conhecidos das Sagradas Escrituras, né? Alguns fragmentos desse ensino, por exemplo, está na nossa memória. Por exemplo, quando você chega em conversas despretensiosas, alguém fala: bem-aventurados que choram, né? Ou bem-aventurados os pacificadores. De alguma forma, essas frases têm sido feitas contexto na nossa vida. E essas citações, elas também muitas vezes estão escritas em lápides, né? Ou elas estão presentes nos comícios de posse de lideranças no mundo inteiro. Então alguns leem lá um versículo, 2 do sermão, e isso pode passar para nós que nós de fato conhecemos o Sermão do Monte, ou que aquilo é muito familiar para nós. Por exemplo, eu fui ver uma liderança que utilizou um texto desse numa posse, e eu fiquei me perguntando se depois desses dias estudando um pouquinho mais sobre o sermão, se ela tinha noção da aplicação daquele texto na própria vida dela, porque era um grande desafio. Então, de fato, é para nós um convite a olhar um pouco mais para dentro desse texto, e eu queria pedir para que você tirasse um pouco o que você já sabe desse texto. Talvez você já o leu várias e várias vezes, mas coloca o seu conhecimento pré-estabelecido um pouquinho de lado e vamos olhar ele com uma possibilidade nova. Mahatma Gandhi disse
que se perdesse toda a Bíblia e salvasse apenas o Sermão do Monte, nada tinha se perdido. Se perdesse toda a Bíblia e salvasse apenas o Sermão do Monte, nada tinha se perdido. Tamanha é a importância, né? E eu arrisco dizer que se você como cristão se comprometer a viver apenas o Sermão do Monte, ok? A Bíblia é muito grande. Apenas o Sermão do Monte, que é o capítulo 5, 6 e 7 do livro de Mateus, você é um pequeno Cristo na terra. Você é um farol que é colocado num alto monte. Você é alguém que atrai céu para a terra. Não precisa viver mais nada a não ser o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Se você fizer isso, você é um cristão acima da média. E isso também acaba com as nossas desculpas, porque a Bíblia é muito grande, é um código de ética maravilhoso, mas extenso, e aí a gente reduz ele a 3 capítulos apenas, mas que cada versículo ali tem uma força incalculável de fazer a gente mais parecido com Jesus. Bom, então é sobre esses 3 capítulos que vamos discutir de hoje para frente. E o meu convite é você olhar para dentro. A cada vez que você ouvir uma citação desses 3 capítulos, você olhe mais profundo para a sua construção como ser humano. Porque o Sermão do Monte, ele é altamente social também. Ele tem uma ótica social, uma ética, uma moral social que faz parte do texto. E também ele tem um senso de missão escondido. Se você foi criado por Deus e para Deus, você se achará no Sermão do Monte. Agora, se ao dizer essas coisas, ou começarmos a dizer, você entrar por uma via assim, isso não se aplica para mim, esse texto é velho, isso não cabe mais, cuidado. Pode ser que você está tentando um caminho de não acolher esse convite que é para todos nós, de transformar a nossa vida. E eu confesso que esse foi minha porta de entrada. Quando eu comecei a estudar sobre isso esses dias, o primeiro desafio foi vencer o que eu já sabia, e o segundo foi a arrogância de achar que aquilo ou algumas coisas não se aplicam a mim, mas aos discípulos de Jesus lá atrás. E isso eu percebi que é um caminho de morte, um caminho de tentar escorregar. Ok? Primeira coisa que eu quero sinalizar então, irmãos, para começarmos, é que a primeira construção antes da vírgula, vendo as multidões, vírgula. Vendo as multidões. Jesus, ele afasta dessa multidão, dessa numerosa multidão que o perseguia. No capítulo 4, versículo 25, diz que grandes multidões o seguiam vindos da Galileia. Ele estava do lado de cá do rio, a multidão ia para lá, ele pegava um barco e mudava para o outro lado, a multidão ia a pé, dava a volta na cidade, mas ia onde ele estava. Então Jesus era seguido pela multidão, e ele vê essa multidão e sobe o monte. Interessante é que Jesus delimita essa mensagem apontando ela para um público-alvo, que não é a multidão. Ou, pelo menos, a princípio, esse ensino não é direcionado à multidão. E por que ele não é direcionado à multidão? Em João 6,26, naquele discurso ali de Jesus sobre o pão da vida, lembra disso? Que ele dizendo sobre a ceia, que a carne dele seria aquele que não comesse da carne dele, lembra daquilo? No versículo 26 ele diz o seguinte, Jesus respondendo à multidão: a verdade é que vocês estão me procurando porque viram os sinais milagrosos,
não porque viram os sinais que eu sou o Messias, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Multidão. Porque Jesus então delimitou esse discurso e ele não foi direcionado a princípio para a multidão, porque a multidão estava apenas envolvida com o movimento. A multidão, ela tem a perspectiva do benefício. A multidão aqui apenas acompanhava, simplesmente para receber aquilo que era bom, aquilo que era dádiva de Jesus. Como se Jesus fosse uma espécie de fast food, onde você começa a se relacionar com ele, traz as suas petições e ele é obrigado a corresponder. Como se ele fosse um armazém e a gente entrasse lá e começasse a pegar as latas de bênçãos que tem no reino dos céus. Multidão. A multidão é aquela que alcança, deseja, coloca Deus nos seus desejos. Ao invés de terminar suas orações, seja feita a tua vontade, e ela termina, nem todos são honestos, mas seja feita a minha vontade, Senhor. Porque eu estou usando o teu nome, né? Em nome de Jesus, como o Cacá disse. E ainda por cima, coloca frases como, Ele nos deu o melhor dessa terra, ou Ele nos prometeu o melhor dessa terra. Multidão. E infelizmente nós temos coisificado a nossa relação com Deus, colocando como se Ele fosse o servo, e nos relacionando com Ele como se Ele tivesse mais a ouvir do que para falar. Eu não sei se você teve essa experiência de trabalhar numa empresa e o superior marcar uma reunião, um tempo com os seus trabalhadores ou cooperadores, e ele não está na sala e o ambiente está sendo preparado para a reunião, e de repente o superior chega. Qual é a nossa atitude quando o superior chega? Nós somos convidados a ficar em silêncio, pela nossa consciência, aguardando o que o Senhor tem a nos dizer. Então isso marca uma perspectiva de autoridade no nosso meio. David, mas a Bíblia está escrito para pedir. Claro. Mas você já parou para pensar na possibilidade de você ouvir o que Deus tem para te dizer? Você já parou para pensar na possibilidade de ouvir o que ele sentiu há 8, 9 dias atrás, quando aquela barragem se rompeu? Hoje não é diferente. Existem pessoas que só querem ouvir de Deus aquilo que gostam, aquilo que lhe causa prazer, aquilo que traz benefício. É como se as palavras contrárias à sua vontade não fosse vontade de Deus. Inclusive nós caímos na audácia de usar "tá amarrado" para muitas coisas que possivelmente Ele está liberando sobre nós. Nós abandonamos a caminhada quando as coisas apertam, porque a gente está acostumado demais com os benefícios. Inclusive, a gente cai na bobagem de achar que por sermos salvos, crentes e cristãos, nós estamos com uma certa blindagem que nenhum mal acontece conosco. E aí nosso filho não pode estar doente. E aí a gente não pode ser mandado embora do trabalho. E aí a gente não pode ter dificuldades emocionais, porque isso é influência do mal. Né?
Isso é Satanás. Essa semana eu atendi uma moça de São Paulo, assim, conversando um pouco com uma amiga nossa, e ela compartilhando sobre suas causas internas, né, assim, um pouquinho daquilo que ela sofreu nos últimos anos. E ela tristemente contou que buscou ajuda em ambientes como os nossos. A dificuldade dela foi o tratamento, porque eles espiritualizaram coisas que de fato eram espirituais, mas não eram Satanás. Era a honestidade de alguém que estava questionando coisas neste mundo que são totalmente contrárias ao mundo a qual ela foi criada. E isso traz questionamentos. Hoje, infelizmente, nós estamos mais ligados no prazer do que no sofrimento. Gostamos mais do ambiente onde não nos falta nada do que aquele que é um pouco mais hostil. E isso faz com que pessoas abortem os processos de Deus. E isso é multidão. Se você pensa assim, você não vai dar conta de subir um pouquinho mais. Porque Mateus 5, ele viu que tinha essa galera que precisava ficar naquele ambiente, que precisava ser beneficiado um tempo mais. Não quer dizer que eles não foram convidados a subir ou que não podem subir, mas ele chamou alguns para subir um pouquinho mais. Eu tenho um privilégio de congregar aqui com vocês e conhecer um pouco da história de cada um ou de quase todos. E algo que nós temos sonhado lá atrás era uma comunidade de discípulos, né? Não apenas de ovelhas. Todos nós somos ovelhas de Cristo. Ele é o nosso pastor. Somos de uma certa forma parte da comunhão cristã estabelecida nesse lugar como ovelhas. Mas a característica de nós como ovelhas é nos tornarmos pequenos cristos. Entende? Esse é o nosso convite. E quantas vezes podemos ficar amarrados, de fato aí amarrados, em problemas, por termos a mentalidade de multidão tentando viver como discípulo, ou sendo discípulo e buscando uma vida de multidão. Jesus então, ele vê as multidões, ele vê que era necessário um trabalho com alguns para abençoar os outros, ou alguns seriam treinados para fazer essa interlocução entre esses dois caminhos. Daqui a pouco esses discípulos seriam enviados para tocar essa multidão que era alvo do amor de Jesus. Mas Jesus sabia que não podia chamar toda a multidão para ouvir o sermão. Se ele ouvisse, se toda a multidão ouvisse, certamente eles não conseguiriam. É como as cartas pastorais diz, teriam coceiras nos seus ouvidos e abortariam o processo. Então Jesus subiu o monte, viu a multidão e subiu ao monte. A segunda expressão para mim que me chama muita atenção no sermão é exatamente subir o monte. E aqui eu quero que você perceba algo muito legal. Os montes eram locais onde eventos significativos aconteceram para o povo de Israel. O povo de Israel estava acostumado com essa ideia de subir o monte. Então, por exemplo, quando Jesus tem essa ação de subir o monte, ele está tentando capturar a mente daqueles judeus que conhecem toda a história, que algo importante iria acontecer. Ele está tentando comunicar o seguinte: olha, lembra quando Moisés foi chamado para subir o Monte Horebe?
e teve um encontro comigo, e ali eu compartilhei com Moisés o meu chamado para a vida dele. Lembra disso? Está lá em Êxodo 3, 1 ao 5, que o próprio Deus fala: tira a sandália dos seus pés, que o lugar que você está já é o local da sua missão, e você não estava vendo assim. Lembra disso? Então, quando Jesus sobe o monte, ele está querendo comunicar o seguinte: olha, algo especial vai acontecer, talvez um chamado, como foi com Moisés. Outra coisa, lembra quando Moisés é chamado para o Monte Sinai, e lá ele recebe as tábuas. As tábuas significavam os 10 mandamentos, e os 10 mandamentos significavam um código de ética, moral e espiritual para aquele povo que estava no deserto. Lembra disso? Então também Jesus estava querendo comunicar o seguinte: olha, do mesma forma como lá atrás, Deus deu os 10 mandamentos, eu os darei novos mandamentos. Eu irei servir vocês com novas instruções. Lá atrás, 10 mandamentos. Hoje, o Sermão do Monte. Por que não dizer do Salmo 125, 1? Porque aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam e permanecem para sempre. Essa era a visão de Jesus subindo ao monte. É mais ou menos o seguinte: quando ele chegou para o Gabriel e falou: vamos subir, o Gabriel: opa, é um chamado, opa, tem instruções, opa, é o meu socorro, é o meu único socorro, é o meu único destino. Jesus subiu ao monte. Irmãos, o monte aqui é mais do que um lugar físico, geográfico. Ele indica um símbolo de atemporalidade, ou seja, o mesmo Deus que falou ontem vai falar hoje e vai continuar falando para sempre. O monte aqui significa que há um encontro do Deus de ontem, o Deus que chamou Abraão para sair da sua terra, o Deus que chamou Moisés, o Deus que levantou Davi, o Deus que levantou os profetas. É o mesmo Deus. Jesus está querendo mostrar o seguinte: vamos subir o monte, vamos receber de novo algo especial. Monte também é o lugar onde o céu pode tocar a terra. Não sei se você já viu quando você está, como é que chama? Não, de avião, como é que chama? Decolando de avião, e você está indo pela manhã, e aí você passa perto. Nossa região tem muitas montanhas, e aí você começa a chegar perto da nuvem, a nuvem está encostando. Lembra disso? E aí você percebe que uma realidade que é celestial está tocando uma realidade terrena, monte. Quer ver que interessante? Abre lá, Êxodo 19. Olha o que significava o monte para esse povo. Êxodo 19, 3. Jesus, vendo a multidão, sobe o monte. Êxodo 19, 3. Logo Moisés subiu o monte para encontrar com Deus. E o Senhor o chamou, dizendo: diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declara aos israelitas: vocês viram o que fiz ao Egito, e os transportei sobre asas de águias, e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão meu tesouro pessoal. Olha que lindo. Dentre todas as nações, embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes. Olha que lindo. E uma nação santa. Essas são as palavras que você vai continuar dizendo ao nosso povo, ao meu povo, no monte. Olha o versículo 18 de Êxodo 19. O monte Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor tinha descido sobre ele em chamas de fogo.
Dele subia fumaça como de uma fornalha, todo o monte tremia violentamente. E o som da trombeta era cada vez mais forte. Então Moisés falou e a voz de Deus lhe respondeu: o Senhor desceu ao topo do monte Sinai e chamou Moisés para o alto do monte. Dá para perceber esses textos como pano de fundo do Jesus que está subindo o monte? Do Jesus que está olhando para aqueles discípulos e falando assim: vocês estão entendendo o que pode acontecer? E eu já estava estudando essas coisas quando o Cacá veio aqui falar sobre subir, eu quase dei um infarte, não é isso? Médica, alguém? Quase eu infartei, porque ele fala, nós precisamos prosseguir, nós precisamos subir, e eu estou assim, eu estava lá no início da montanha, pensando, calculando como que eu ia subir. Por quê? Porque eu sei que monte é um lugar onde Deus desce, onde a fumaça dele vem, onde o propósito dele é conhecido. Versículo 20, Moisés subiu e o Senhor lhe disse: desce e alerte o povo para que não ultrapasse os limites, para ver o Senhor e muitos deles pereçam. Mesmo os sacerdotes que se aproximarem do Senhor devem consagrar-se, senão o Senhor os fulminará. É mais ou menos o seguinte: monte é um lugar de consagração. Se você se aproximar de qualquer forma, você pode morrer. E Jesus está subindo o monte, e os caras estão olhando a mesma atitude, o mesmo filme, a história dos seus avós, a história dos seus antepassados, voltando a acontecer com eles. Monte é um lugar onde as pessoas que subiam eram mudados. Lembra de Elias? Elias subiu ao monte para encontrar com os profetas de Baal, para uma quedinha de braço. E quedinha no diminutivo porque Deus não precisa, ou não precisa, né, no sentido, como se Deus precisasse de alguma coisa, mas Deus não precisa mostrar o seu poder, Ele só fazia isso por compaixão e misericórdia daqueles que não criam. Mas ele sobe no monte e os profetas de Baal começam a fazer seus rituais. E Deus observa, precisava apenas de um coração que pudesse ouvir o que Deus podia fazer e uma boca que pudesse falar o que Deus queria fazer. E então, após as tentativas dos profetas de Baal ali, o profeta reorganiza o altar, se consagra e ora a Deus. Mas antes disso, molha todo o altar e clama e fala: Deus, mostre para eles. O Senhor não precisa, mas tenha misericórdia desse povo. Mostre para eles do teu poder. Então, monte também é um lugar de subir em ousadia, de ter ações que você nunca teve, de fazer orações que você nunca fez, de utilizar a posição do nome de Jesus e não apenas a verbalidade do nome de Jesus. Monte é o lugar de ver o céu tocando a terra. Monte é uma conexão que há para a gente ver que essas duas realidades há uma proposta de encontro, de conformidade entre reino dos céus e reino da terra. Não foram todos. Não, aqui, quando Jesus, parece assim, dentro do que nós estamos estudando, foi uma estratégia de Jesus. Ele separou, é aquilo que o Cacá falou do condicional. Ele bateu o olho e falou: vocês, de alguma forma houve uma separação, multidão lá, discípulos aqui.
significa que quem estava lá não podia estar aqui? Não. Jesus não falou, você não pode, você pode. Simplesmente ele subiu e de alguma forma esses discípulos foram até ele. Os discípulos. E olha, perceba no versículo 5, sobre isso que a Ana perguntou. E ele começou a ensiná-los. Ou seja, ele não ensina a multidão, como a gente vê no filme, né? Jesus lá no alto da montanha, a multidão toda. Agora, alguns escritores dizem que alguma parte da multidão conseguia ouvir alguma coisa. Porque lá no 7:28 vai dizer que as multidões se maravilharam com o seu ensino. Então, de alguma forma, essa multidão ali estava perto. Mas não foi o locus, a intenção principal de Jesus passar para a multidão. Porque ele sabia que eles não dariam conta. Por isso, ensiná-los. Monte é esse lugar onde a gente percebe a vontade do alto e quer replicar a vontade de embaixo. Eu não sei se você tem como costume tirar esse tempinho para subir o monte. Ontem eu ganhei um livro do Rick Joyner de presente. E o livro que a gente estava estudando sobre o sermão, já durante o dia ontem, né, a Rebeca, não, já tá bom, chega, tá bom. Mas não consegui parar. Ganhei, era umas 7 horas, 11 e pouca, meia-noite eu estava nele ainda. E o Rick Joyner, ele criou uma estratégia de encontrar com o Senhor. Ele tem uma cabana, onde ele vai sozinho, no alto de uma montanha. E fica lá, dias. No alto monte. Sabe por quê? Porque às vezes o silêncio fala mais do que as muitas vozes. Às vezes quando não tem ninguém em casa e você tem a coragem de dobrar o seu joelho na sua cama, lá no chão, do lado da sua cama, as orações fazem mais sentido. E talvez por isso Jesus, vamos subir. Vamos mais um pouco. Outra ação interessante é que Jesus assentou-se. Os padres, né, ainda usam as pregações ex cátedras, ou seja, a partir das cadeiras. Por quê? Porque é uma cultura judaica que o rabino ou aquele mestre, por ele já ter se exaurido de estudar as escrituras, ele tem o direito de se descansar suas pernas quando estiver ensinando. Então é mais ou menos o seguinte: Jesus se assentou para que a mente daqueles judeus pensasse assim: dê-me ouvidos, porque eu tenho algo a lhe dizer. Eu me preparei para estar aqui. Por isso ele se assentou. Ele poderia ter falado em pé, como aparece nos filmes, mas ele se assentou. Por quê? Porque os rabinos daquela época ensinavam seus discípulos assentado. Ele se assentou também para dar uma ideia de estamos no mesmo nível, estamos juntos na mesma missão, não há segregação. Já viu aquelas comunidades onde tem umas cadeiras vermelhas, bem acolchoadas assim no fundo, onde os mais santos ficam, né? Onde o clero fica, e nós, a plebe, ficamos um pouco mais afastados ou sentamos no chão. E aqueles que estão nas cadeiras de veludo vermelho têm direito ao microfone, e a plebe tem direito nem das escrituras. Isso está vencido para nós, em nome de Jesus. Ele chamou um reino de sacerdotes, lá em Êxodo 19. Todo mundo no mesmo chamado dele, né? Mas ele se assentou e começou a ensinar. Então a primeira coisa que me chamou a atenção nesses 2 versículos: primeiro, ele viu a multidão, e esse ver a multidão tinha 2 forças principais. A primeira é ver que ela não daria conta de ouvir a instrução, mas também
tê-la como alvo do ensino, porque esses discípulos treinados seriam enviados a tocá-la. Então ela seria um benefício do que Jesus ensinaria. Segunda coisa que me chamou a atenção é ele subir o monte. E aí, meus irmãos, faz todo sentido Mateus capítulo 6, versículo 10. Não faz? Olha só. Se ele subiu o monte, e monte é lugar onde o céu toca a terra, Jesus está lá no alto, ó. Venha o teu reino. Não é isso? Seja feita a tua vontade aqui na terra como já é feita aqui, ó. A oração do Pai Nosso faz todo sentido, então, dentro desse cenário. E o que foi ensinado no sermão não foi só as bem-aventuranças, foi o capítulo 5, 6 e o 7, ou seja, a oração do Pai Nosso foi dada aos discípulos, no alto do monte, para que eles soubessem exatamente, tivessem essa linguagem de céu e terra, precisam se unir. E a terceira coisa que me chama a atenção é que os seus discípulos aproximaram. É isso que a Ana falou. Por que os seus discípulos? No grego, a palavra discípulo aqui é aluno ou aprendiz. E a raiz da palavra é mate, né? Matetes. E mate sugere dificuldade. Ou seja, discípulo é aquele que aprende com dificuldade. É aquele que percebe que o ensino vai além do que está escrito, tem que ser mudado nele. Discípulo é aquele que já sabia que a sua vida estava envolvida com o que seria ensinado. Quando Gamaliel se assentava ou passava por um discípulo, ou por uma possibilidade de ser seu discípulo, e dizia, segue-me, Rabino Gamaliel, aquele que está ouvindo segue-me, sabia que ele tinha obrigação de corresponder, e 2 anos da vida daquela pessoa estaria na mão do seu mestre. Ele estaria focado no seu mestre. O que esse mestre iria ensiná-lo? Discípulo, então, é aquele aluno que aprende as palavras, os atos, o estilo de vida, com a finalidade de ensinar a outros. Não tem a ver com saber apenas a Bíblia, mas tem a ver com viver a Bíblia e transferir essa vida de forma intencional a outros. Isso é discípulo. Olha como que Jesus escolhe os 12, Mateus 10. Mateus 10, 1. Como o Cacá falou, Jesus chamou a multidão toda. Não, aqui ó, chamando os seus 12. Totalmente condicional, totalmente segregado, ó, chamou os 12. E deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. E esses são o nome dos 12 apóstolos. E aí ele descreve o nome. Então, existe um grupo específico para ações específicas. Um grupo a qual ouviu um ensino que mudou quem eles eram, a posição que eles tinham em Cristo, que agora seriam comissionados a uma missão específica. Com poder e autoridade para curar e para expulsar espíritos imundos, discípulos. E são discípulos porque estão aprendendo. Mas quando foram enviados e começaram a fazer as coisas, se tornaram apóstolos. Porque a palavra apóstolo tem a ver com missões, ou missionário, ou em missão com Deus, ou expandindo quem Deus é na terra. É como se Jesus fizesse o seguinte: eu vou passar um pouco dos meus poderes para eles darem continuidade a quem eu sou. Então eles não iam em seu próprio nome, por quê? Porque no nome deles nada funcionaria. Eles estão expandindo quem é Cristo na terra. Discípulos. Marcos 3,13, esse mesmo assunto de escolha dos discípulos, usa uma palavra interessante para nós. Marcos 3,13. Jesus
Marcos 3,13. Subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis. Olha que interessante. Os quais vieram para junto dele. Jesus subiu um monte e chamou, em outra versão está designou. A palavra original aqui tem a ver com tornar alguém alguma coisa. É mais ou menos o seguinte: até hoje você é um vacilão, você é um barco à deriva. Mas hoje você encontra o farol, meu amigo. Hoje a âncora que puxa o seu barco está na minha mão. Vem, segue-me. Segue-me porque eu vou trazer sentido para a sua vida. Você vai parar com esse negócio de trabalhar para pagar a conta. Parar com isso. Você vai buscar em primeiro lugar o reino dos céus. Você vai parar de ficar ansioso. Ansioso ali é mente dividida. Ou seja, você gasta mais tempo pensando em ouro do que no reino. Entende? Você gasta mais tempo pensando em ter do que em fazer. Ou seja, eu vou te tornar alguma coisa digna. Eu gosto de lembrar como ele chamou Mateus. Mateus foi o escritor do evangelho a qual estamos lendo o sermão. E sabe como ele foi chamado? Mateus 9:9. Mateus 9:9. Saindo Jesus, viu um homem chamado Mateus, ou em alguma versão está, vendo Levi. Saindo Jesus, viu um homem chamado Levi, sentado na coletoria de impostos, e disse: siga-me, Mateus. Essa seria a leitura no original. Vendo Levi, o chama de Mateus. A palavra Levi significa enrolado com as coisas desse mundo. Olha, você gasta tanto tempo focado em coisas desse mundo, cara. E onde que Mateus estava, pessoal? Atrás de uma mesinha que era altamente lucrativa. Coletor de impostos. O que era isso? Pensa bem. O judeu detestava os coletores de impostos. Por quê? Porque quando Roma invadiu Jerusalém, invadiu Israel, ela começou a cobrar tributos de uma terra que não era dela. Cobrar imposto de um povo que era dono da sua própria terra, dono da sua casa, que pagou caro para construir sua casa, mas que tem que pagar imposto por ela existir. Conhece essa história? Roma fez escola. Não é isso? O que é o IPTU que nós temos? Você rala a vida toda para comprar um terreno ou comprar uma casa, paga por ela ou paga 30 anos achando que é sua e fala: não, eu tenho minha casa própria, mas você paga 30 anos por estar. Se você faltar um mês, ela vai lá, não, 3 meses vão lá e tomam sua casa. Mas ok, casa própria, e o Estado vira para você e fala assim: ó, por que ela existe? Por que você quer morar? Por que você quer existir? Você tem que pagar para mim. Isso é Roma. E o coletor de impostos era o quê? Um judeu escolhido para fazer o trabalho sujo. Por que eles não colocaram um romano? Porque se colocasse um romano, óbvio, o judeu ia matar o romano e acabou o problema. Só que quando um judeu aceita o papel de trair o seu próprio povo, deu para entender quem era Mateus? Mateus era um cara que lutava todos os dias quando acordava de manhã, porque ele sabia que o que ele estava fazendo ele não devia fazer. Alguém? Mateus era uma pessoa que olhava para o cenário a qual ele estava envolvido, o seu ganha-pão, e sabia que era desonesto. Só que o que o prendia naquele serviço? Quem pode dizer? Hã? O dinheiro, o excesso. Por quê? Porque ele tirava o que era justo
mas tinha a parcela dos romanos para que ele continuasse no cargo. O que era? Esse aqui é o seu salário, muito bom, mas aqui está uma gorjeta para continuar fazendo o serviço. Agora, esse cara, atrás de uma mesa, com uma gaveta lotada de ouro, lotada de dinheiro, toda a sua ganância, toda a sua vida de mentira consigo mesmo, não foi suficiente para suportar o segue-me. Ele virou a mesa. Ele se dobrou a um reino que tem muito mais a dar a ele. E é lindo, porque... Estamos juntos, gente? Estou empolgado, né? Mateus capítulo 13, versículo 44, as parábolas do tesouro escondido no campo, lembra disso? Sabia que só o livro de Mateus tem isso registrado? E que diz a história? O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Olha quem está dizendo. A qual, aquele que achou o tesouro no terreno, esconde de novo, vai, vende tudo que tem e volta para comprar o terreno. Sabe por quê? Porque esse terreno chamado reino de Deus vale mais do que a mesinha cheia de ouro. Mateus. Foi Mateus que disse isso. Estava sentado na mesa do sistema do dia a dia, de fazer com o outro, que o outro perca para mim ganhar. De trabalhar com a balança enganosa, comprar por 2 e vender por 200. Balança enganosa, injusta. E aí, sou chamado. E imediatamente se segue um ato de obediência, sabe por quê? Porque quando é coração de discípulo, o chamado não é um convite. Não tem jeito, cara. É como se fosse o seguinte: você está aqui tem uma marca. Você está aqui de boa, como se nada tivesse acontecido. Crente, ainda bem, vou morar no céu, oro, as pessoas são curadas, o nome de Jesus. Jesus vai me abençoar, nenhum mal vai chegar na minha tenda, beleza. Sou o chamado. Você se torna indigno de estar ali. É pouco. Você olha para frente e fala assim: é para mim isso. Eu não tenho dúvida. Só que o seguinte: muitos estão achando que é uma confissão oral de salvação apenas. Não, querido, isso aí é o benefício. Você ir morar no céu é o benefício que se estende a quem Deus quer, e pode ser multidão ou discípulo, o lugar vai ser o mesmo. O que está envolvido com o chamado ao discípulo tem a ver com serviço de esperança. Porque esperança nada mais é que uma antecipação de uma realidade que vai acontecer. Então é um convite para que você comece a viver hoje de tal forma que as pessoas amanhã vão olhar para você e falar: você vive do mesmo jeito. Os valores que você é construída a sua identidade são os mesmos que agora no reino eterno. O chamado ao discipulado tem a ver com conheço o céu e transformo a terra. Vejo lá e faço aqui. Escuto lá e falo aqui. E aí sou o chamado. E em seguida o ato de obediência, aí a gente vira a mesa. Ou alguns viram a mesa. Ok? Alguns. Eu quero muito que você seja honesto consigo mesmo. Que nós não iremos te obrigar a subir. Você pode ficar onde você está. Mas se você for discípulo, eu quero trazer a oportunidade de você ouvir o chamado. E que tudo aquilo que fazia sentido para você como ovelha ontem, não faça mais sentido. Eu te abençoo para que você perca o prazer
nos seus bens ou naquilo que você tem que é condicionado ao lugar que você está. Dizem que nós crescemos e os nossos brinquedos só mudam de preço. Mas somos eternos meninos comprando para esquecer nossos desvaneios, nossas dores, nossos problemas. Só muda. Antes comprava um carrinho, hoje a gente compra boneca. Não, né? Boneca não. Antes nós comprávamos carrinhos, hoje a gente compra carro. Onde a gente comprava joguinho de ferramenta, né? Hoje a gente compra ferramenta. 10, 20, 30, 50. Eu te abençoo para que perca o prazer naquilo que não é para você, ou naquilo que você vive que está condicionado à posição que você está desonesta, no sentido, você poderia estar mais longe. Você poderia perder mais, viu? Antigamente, a gente ouvia testemunhos assim para o avanço do reino. E nós batíamos até nessa comunidade aí da prosperidade. Mas eu já participei de cultos que no final do culto ofertaram 3 carros. No final da reunião. E a gente desce a marreta nesse pessoal. Mas eu nunca vi, ou já vi, 2 vezes. Mas, em geral, não é tão comum no nosso meio ofertar os nossos carros. Ofertar as nossas casas. Você já pensou na possibilidade, por exemplo, da sua casa valer 300 mil reais? E Jesus voltar amanhã e os tijolos, cada um deles ficar com a nota que tem? Já parou para pensar nessa possibilidade? Não entendeu não? Você gastou a vida toda para construir uma casa de 300 mil reais e Jesus volta e aquilo vai virar pó. Já parou para pensar nessa possibilidade? Agora, já parou para pensar na possibilidade seguinte? Você vende aquela casa. Isso aqui não é um chamado, tá bom? Da prosperidade não. Mas você vende aquela casa, aplica esse recurso com pessoas, bons bolseiros. Lembra desse termo lá atrás? Que recebe 10, planta 10 e tem lucro? Bons bolseiros, e investe no reino de Deus, inclusive pagando seu aluguel num outro lugar, até melhor do que o que você morava, e faz daquele montante, aquele recurso, ações para mudar a realidade de 100, 200, 300, 500, 2.000, 5.000 pessoas. Já parou para pensar nessa possibilidade? E quando você chegar no reino, hein, gente? Alguém já parou para pensar como é que vai ser esse dia? Porque no Novo Testamento está escrito que nós prestaremos conta de todas as nossas obras e de todos os nossos bens. E a gente olhando nos olhos de Jesus, cara. Tem alguém? Perceba, o discípulo é arrancado de uma vida de relativa segurança. Estava tudo legal para Mateus, velho. Estava pagando a prestação do apartamento, o carro estava em dia, IPVA estava pago, tranquilo, os pneus novos, estava com dinheiro positivo na conta, beleza. O salário do próximo mês já estava, né, engatilhado. E aí passa Jesus. Agora pergunta: quantos homens teve dinheiro como Mateus teve e não teve seu nome escrito na história?
E quantos homens perderam tudo como Mateus perdeu, e o nome dele está nesse livro para o resto da vida, para o resto da história? E quantos de nós querem fazer como Mateus fez e deixar seu nome na história ao invés de fazer seus bens virar pó? Quantos de nós? Quantos de nós hoje vai chegar aqui no final e falar assim: olha, eu não concordo da comunidade continuar passando dificuldade, eu vou ofertar 20%, 30% a partir de hoje. Quantos? Quantos estão dispostos a investir em projetos que podem mudar a história de 1, 2, 100? Por exemplo, já parou para pensar na possibilidade de a gente montar um gabinete de cuidado integral das pessoas, lá em Brumadinho, para dar assistência psicológica e emocional a médio e longo prazo para aquela comunidade? Porque agora é muito legal, lá tá, o que mais tem lá é crente hoje, e glória a Deus por isso. Crente dando flor para bombeiro, crente abraçando todo mundo, fazendo culto, oração, 7º dia, é legal. Só que 2 anos depois de Mariana tinha gente suicidando, porque não tinha o terreno de volta. Mas para isso a gente vai ter que abrir mão da nossa agenda. Mas para isso a gente vai ter que subir um monte e ouvir o que ele está falando com a gente. E se é para a gente... Perceba, discípulo, estava seguro. Agora, vem para a incerteza, que é mais segura do que você acha que é seguro. Deu para entender isso? Sai da previsibilidade que você achava que tinha nos seus planos e vem para uma realidade que é muito maior do que você já imaginou viver. Vem sair do calculável e vem para o incalculável. Que quanto custa esse livro? Quanto custa as palavras que Mateus registrou para nós? Mas ele poderia ter ficado naquela mesinha lá, cara. Qual é a mesa que te prende, querido? Será que a sua necessidade de segurança então você vai ter que ficar no lugar baixo? Porque subir ao monte é arriscado, viu? Subir ao monte tem a ver com perder o domínio. Subir ao monte tem a ver com diminuir a bagagem, ser mais leve, levar menos coisas. Entendeu? Só o que cabe numa mochila. E olhe lá. Estou treinando a minha esposa, né? Agora com o bebê está difícil, mas nós normalmente saímos com só uma mochilinha. E isso tem um propósito. Pode ser que amanhã só dê tempo de pegar isso. Porque a porta é muito estreita, meus irmãos. E eu acredito que o caminho também é estreito, que não faz sentido ele fazer um caminho largo para uma porta pequena. O caminho estreito, você vai afinando, vai afinando, vai afinando, e o que você tem de excesso vai ficando para trás. E você só entra naquela porta com o que você tem que entrar, com a sua necessidade vital. Sendo honesto com a gente mesmo, quantos aqui oram somente para o pão daquele dia? Quantos hoje, se vivesse no deserto, teria mantimento estragado na sua casa agora? Quantos? Entende? Parem de olhar as questões finitas, sobem para as infinitas. Parem de olhar as terrenas, vamos subir mais alto, olhe para o céu. Olhe para o céu, de onde vem toda boa dádiva, todo bom dom perfeito que foi dado a nós. Eu acho engraçado porque hoje usamos muito a palavra cristãos, mas
a palavra discípulo aparece na Bíblia 216 vezes. E a palavra cristão só aparece 10 vezes. Será que ele te chamou para ser só um cristão ou para ser um discípulo? Entende? Você é cristão? Responda assim: sou um seguidor de Jesus, cara. Você é cristão? Sim, sigo Cristo. Mas sobretudo, estou tentando ser um discípulo do Jesus de Nazaré. Daquele que veio em carne e osso e me ensinou como que eu devo viver. Discípulo. Perceba, irmãos, toda a cena que indica que algo especial estava prestes a acontecer. Olha só, pessoas específicas sendo ajuntadas, uma missão específica sendo dada a essas pessoas. Subiram um monte, ou seja, assim como ele fez com Moisés, assim como ele fez com Elias, assim como ele deu os 10 mandamentos, ele vai nos dar coisas novas, ele vai nos dar ensinos novos, ele vai nos dar um novo mandamento. Lembra disso, novo mandamento? Monte, discípulos. Deus vai falar com o seu povo de novo, no monte. O fato aqui é que Jesus se assenta como um judeu, um rabino, tem o conteúdo necessário e ele sabia que deveria ser uma paulada só. Porque se desse opção para esses caras, na primeira frase eles desciam de novo. E esse primeiro sermão sobre o Sermão do Monte é um contraste ou é um convite para você analisar talvez a sua posição no monte. Onde você está? Que tipo de vida que você quer? Como que você tem orado? Não temos dúvidas que Jesus deseja que todos se tornem discípulos. Sim. Hoje, o chamado dele é para que todo mundo seja discípulo. Mas na prática isso vai acontecer, irmãos? Por que não vai acontecer? Porque alguns farão como aquele jovem rico, que estava preocupado com a vida eterna, que estava cumprindo a lei, ou seja, ele não era qualquer crente. Talvez ele era melhor do que muitos de nós. Mas quando ele começou a pôr na balança, perder isso para ganhar aquilo, perder a vida para ganhar a vida, não posso ir. Esses caras não teve tempo nem de despedir dos seus pais. Sabe aquele beijinho no filho, Deus te abençoe? Não deu tempo. Segue. Não há espaço para comodismo, porque o chamado hoje é para todos. Em todos os lugares que me chamarem, eu vou falar sobre uma igreja de discípulos, não de ovelhas, porque os benefícios estão aí. Vem para o reino, que você vai ver os benefícios. Ou foi para qual grupo de pessoas que foi falado, não ajuntai tesouros da terra, mas tesouros no céu? Para quem foi dito isso? A grande pergunta para nós essa manhã é: até onde estamos dispostos a ir? O quanto ainda você calcula? Sim, não? Deixa eu ver. Isso aqui eu tiro o dízimo, isso aqui eu não tiro. Ah não, o dízimo é do líquido, né? Porque Deus está vendo tantas coisas que eu tenho para pagar. Aí quando sobra, Ele está vendo também, esse mês não dá. Aquele irmão ali está passando necessidade. Não, outra pessoa vai ajudar, né? Não precisa não. A questão é qual o tamanho da sua mochila hoje. Se Jesus voltasse hoje, você levaria o quê?
Uns minutinhos para você pensar. Você levaria o discipulado dos seus filhos? Você levaria a gratidão de pessoas? Você levaria a conversão através do seu testemunho a Cristo? Você levaria abraços que foram dados a pessoas que ninguém nunca quis abraçar? Você levaria isso? O que você levaria? Ou você levaria a sua casa? Você levaria aquele quadro bonito, aquela mesa? Você levaria a lembrança daquela viagem, daquele lugar que você foi, que assim é maravilhoso. Você juntou dinheiro para ir para lá? 2 anos. Uau! Mas não juntou dinheiro para levar uma pessoa com você para o reino dos céus. E aí você chega lá no reino e a qualquer momento você pode visitar qualquer lugar que Deus criou. Eu gosto de viajar. Amo viajar. Hoje um pouquinho menos quando eu não estou com minha família. Gosto de conhecer lugares novos. Mas eu sei que isso é só um reflexo do que eu vou viver lá. Sabe por quê? Porque tudo que Ele criou para nós. E sabe onde será o meu turismo? No reino dos céus. Quando a qualquer momento nós vamos pisar em qualquer lugar da terra ao lado dEle. E contemplar as maravilhas do que Ele fez e... Uau! Ele fez para nós. Qual o tamanho da porta você está vendo na sua frente? Porque a maneira como você vive o seu dia a dia determina o tamanho da porta que você está vendo. Se você consegue viver de uma forma que pega na Bíblia só no domingo pela manhã, quando o pregador começa a falar do texto, gente, não dá para continuar no monte. Você vai ter que descer. Porque quando Jesus começa a falar para os discípulos, Ele começa a lembrá-los da lei. Entende? Olha, na lei foi dito não adulterarás. Sabe onde que está isso? No Sermão do Monte. E se você não tem nem a lei, você não presta para ser discípulo. E ele fala, olha, lembra do não adulterarás? Agora eu vos digo, se você olhar com uma intenção impura, você cometeu adultério. Então você precisa ter a lei para ser discípulo. Na antiga aliança, eles diziam, olho por olho, dente por dente. Agora, ame o seu inimigo. Se ele bater numa face, você dá a outra. Ele está falando com alguém que tem argumentos. É mais ou menos 2 pessoas conversando do mesmo assunto. É você pegar um formado em direito, com especialização em área criminal, e um mestrando em direito na área criminal. Eles têm argumentos. Então Jesus te chama para subir um pouquinho mais. E qual é o argumento? O que você tem dentro? O que Ele pode te lembrar de ontem? E eu quero fechar com um texto maravilhoso. Mateus 4,16. E fecho aqui. Mateus 4,16. Olha que coisa linda, irmãos. Mateus 4,16. Não, versículo, a partir do 15, olha. Terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios, ou seja, nós. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz.
E sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Arrependam-se, porque o reino do céu está próximo. Arrependam-se, mude a sua forma de viver hoje, gente, pelo amor de Jesus. Arrependam-se, porque Ele vem, Ele está muito próximo. O coração dele está sangrando como o nosso, pela morte de 237 pessoas. E eu sei que isso deve doer, porque quando Adão, que era uma pessoa, morreu, ele quase morreu. Então imagina o coração de Deus hoje. Imagina o anseio dele voltar e dar a vida eterna para todos nós. Deu para entender isso? O sangue daquelas pessoas estão clamando por justiça, porque o sangue de Abel, que era um só, ao ser morto de forma injusta, clamava por justiça. Então aqueles 237 que ainda estão lá de baixo, estão clamando por justiça. Aqueles corpos que estão no IML, que são 110 mais ou menos, estão clamando por justiça. Imagina o coração de Deus hoje, com vontade de vir. E sabe para que Ele quer vir? Para consolar os que choram. E bem-aventurados que choram, que Ele vai ser consolado. Bem-aventurado aqueles que clamam por justiça, porque eles serão satisfeitos. Eles têm fome e sede de justiça, e eles serão cheios de justiça. Coração de Deus. Então que a gente possa se arrepender, meus irmãos, do estilo de vida pequeno, superficial com Jesus. Que tem uma paixão dentro da gente de subir um pouco mais a montanha, de ter a vida parecida com a de Jesus. Sabe? Eu não tenho dúvida que a terra de Zebulon viu uma grande luz. Eu não tenho dúvida que Naftali viu uma grande luz. Eu não tenho dúvida que o caminho além do Jordão, e o Jordão era um lugar baixo, onde as pessoas tinham que se humilhar, tinham que se dobrar, ajoelhar, chorar, pedir perdão. Jordão. Eu não tenho dúvida que o Jordão viu uma grande luz, Jesus. Eu não tenho dúvida que esse povo aqui em Jerusalém, que habitava e vivia no meio das trevas, viu uma potente luz. A grande pergunta que eu tenho para você é se você vai ver essa luz. É se você tem olho para abrir e enxergar essa luz. Porque um dia essa luz raiou sobre nós. E ela é Jesus. Ela é Jesus que está nos chamando por um compromisso mais profundo. Está me chamando para ser um marido melhor, à semelhança de Jesus com a sua noiva. Entendeu? Está chamando você, esposa, para ser a auxiliadora, assim como a igreja é a auxiliadora do noivo, na grande comissão do mundo, de salvar o mundo. Está chamando você, filho, para ser um filho como Jesus foi filho, que ama os seus pais, que ama a mensagem do Pai. Está chamando você que tinha medo de sujar o pé de barro, para entrar na lama e arriscar sua vida em prol de outros.
e sair desse lugar monótono, desse lugar tranquilo, cômodo, desse lugar onde o cálculo é previsível, onde o quanto vem amanhã está tudo na agenda. Cara, arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. Pai, eu oro para que nossa resposta a essa manhã seja que nós não queremos molhar apenas os tornozelos mais. Seja que nós não queremos mais molhar apenas os nossos joelhos. Nós não queremos mais molhar apenas os nossos arteiros, Deus. Não queremos mais molhar apenas os nossos lombos, mas ainda continuar com o controle no fundo da água. Oh. Queremos entrar nesse rio de vida, Jesus. Queremos corresponder à sua voz provocante que nos convida a subir. E nós abrimos, Pai, nosso coração, as áreas da nossa vida que tem nos governado. Aquilo que possivelmente é mais forte do que o meu ato de amor por Ti. Seja isso a minha razão, seja isso a minha cegueira, seja isso o meu amor por qualquer outra coisa que não é o Senhor. Ah, Jesus, queremos o Senhor, papai. Queremos subir o monte. Queremos calcular menos as perdas e calcular mais os cuidados. Queremos olhar menos para os nossos pratos e mais para os pratos dos outros. Queremos nos tornar, Pai, dignos de um dia o Senhor dizer que nós não podemos ser escondidos debaixo de uma mesa, mas sim colocado num alto monte, para que a sua luz que brilha através de nós possa brilhar, sendo luz para essa geração corrupta e perversa. Pai, que esse convite a pensar nessas coisas e esse chamado à obediência não seja mais uma vez negligenciado na nossa vida. Queremos subir mais alto. Queremos te exaltar, Jesus, num lugar mais alto. E a palavra exaltado é colocá-lo no lugar mais alto. Vamos colocar de pé, queridos. Vamos orar essa canção. Exaltado. Exalte Ele na sua vida. Exaltado. Coloque Ele no lugar mais alto. Exaltado.